É muito bom estar aqui com vocês, né, nesse dia chuvoso, esse friozinho que já está fazendo. Então, agradeço a todos que saíram de seus lares para estar até aqui com a gente neste momento. Também as pessoas que estão em casa, né, que agora a gente transmite as nossas palestras pelo YouTube. Obrigado pela audiência de vocês. E hoje o tema que foi proposto para a gente estar fazendo a palestra é um tema que para mim é um pouco difícil, né? Quem me conhece sabe aí que eu sou uma pessoa que não consigo fazer muito silêncio, né? Sou uma pessoa um pouco comunicativa. E nós vamos falar um pouquinho a respeito da importância do silêncio. E quando a gente fala da importância do silêncio, eu fui procurar primeiro no dicionário o que significa silêncio, né? Porque silêncio a gente escuta desde que a gente nasceu. A gente está lá petitinho no quarto na maternidade, alguém chega, nós ainda éramos lá, bebê dormindo, a mãe vira para a pessoa que chega e faz silêncio que está dormindo. Então, uma das primeiras palavras que a gente escuta desde pequeno é o silêncio, né? Fazer silêncio. A gente chega nos lugares, né, principalmente casas de orações, hospitais, escolas, tem lá as plaquinhas de silêncio, silêncio. Então, o silêncio está bem presente em toda a nossa vida. E eu fui procurar no dicionário o significado de silêncio. E no dicionário vem falando que silêncio é o estado de quem se cala ou se abstém de falar. É a privação voluntária ou não de falar, de publicar, de escrever, de pronunciar qualquer palavra ou som, de manifestar os próprios pensamentos, entre outras coisas, né? Isso é o significado de silêncio. E aí a gente começa a fazer uma análise no nosso dia a dia. Hoje nós vivemos num mundo muito conturbado e movimentado do lado de fora. E o nosso mundo do lado de dentro, o nosso mundo interior, como anda esse silêncio? Porque quando a gente para analisar a questão do silêncio, se fosse para a gente fazer uma análise só do silêncio externo, é muito fácil. Mas hoje, além de analisar o silêncio externo, nós também vamos refletir um pouquinho a respeito deste silêncio interno. Então, o silêncio é importante para nos fazer ouvir, porque através do silêncio a gente escuta. Nós escutamos nossos pensamentos, nós escutamos as nossas intuições. E aí, esse é o ponto crucial que a gente vai iniciar a nossa conversa hoje. Qual parte do meu dia eu realmente faço silêncio? Porque quando alguém pede para a gente fazer silêncio, o fato de não pronunciarmos nenhuma palavra, de não emitirmos nenhum som, não significa que nós estamos em silêncio. Nós podemos estar aqui sentados assistindo a palestra e pensando no feijão que deixou de molho na conta de luz que vence amanhã, na prestação do carro que está atrasado, no filho que está com dor de barriga. Então, o fato de estarmos em silêncio, de não pronunciar palavra, não significa que estamos verdadeiramente em silêncio. E é importante estarmos verdadeiramente em silêncio para que consigamos entender algumas coisas. Hoje em dia, quando a gente acorda, né, no momento que a gente acorda, aí a gente vai tomar café, a vida da gente anda tão tumultuada que às vezes a gente não tem tempo de fazer silêncio para nós mesmos. A maioria das vezes que fazemos silêncio efetivamente é quando estamos tomando banho, né? Isso sem contar que hoje em dia as pessoas ainda colocam música dentro do banheiro ou um podcast dentro do banheiro e aí até naquele momento, que era o único momento que a gente tinha para fazer silêncio, a gente acaba não fazendo. E uma coisa que é impressionante, que acho que todos já devem ter notado, como nesses momentos de silêncio, principalmente no banho, né? Eu falo no banho porque no banho é o momento que a gente fica mais em silêncio. É o momento que a gente tira para a gente mesmo. É o momento que a gente está nós com nós mesmos. Nesse momento a gente recebe algumas intuições, nós recebemos aí algumas inspirações, algumas respostas que às vezes já estavam dentro da gente mesmo e nós não tínhamos parado para analisar. Aí naquele momento que nós estamos ali, com a aguinha caindo em cima da cabeça da gente consegue refletir, pensar. E são esses momentos que vêm inspirações, porque nem tudo é nosso, né? E aí eu fiquei pensando, será que os espíritos amigos, os benfeitores,
Eles gostam de procurar a gente somente na hora do banho? Ou será porque na hora do banho que eu realmente consigo fazer essa ligação, esse silêncio? Como nós falamos mais cedo, a importância do silêncio. Será que nós percebemos ela quando nós estamos ali naquele momento do banho, que a gente recebe ali as inspirações? Nós temos um privilégio dos demais pessoas, que é de morar numa cidade que nós temos ali um mar maravilhoso. E quantos de nós realmente vamos lá para o mar, ficamos em silêncio e escutamos as ondas, os nossos pensamentos, as inspirações? Aí nós costumamos a falar assim, é que eu não tenho tempo, a minha vida está muito corrida. Será? O dia continua tendo 24 horas todos os dias. É você que não está sabendo administrar corretamente seu tempo. Porque a gente acaba colocando tantas atribuições, tantas tarefas no nosso dia a dia, que aí nós vamos sendo engolidos por essas informações e por essas atividades que a gente tem que fazer. E aí nós não temos tempo, às vezes, de ir para ali, onde pessoas juntam dinheiro o ano inteiro para passar ali 7 dias na praia, para poder sentir o mar, a brisa, escutar as ondas quebrando. E nós que temos ela ao nosso dispor a hora que a gente precisa, que a gente quiser, nós não vamos. Eu falo por experiência própria. Eu que moro bem pertinho do mar, às vezes eu dou a volta por cima e não passo na orla do mar, né? E é um erro. Nós deveríamos criar como hábito, colocar uma cadeirinha, sentar com os pés ali na areia, sentir o vento, escutar as ondas, silenciar o nosso coração. Porque quando a gente fala da importância do silêncio, não é só o silêncio de palavras. São o silêncio das emoções, dos sentimentos, das paixões. Porque o silêncio vai muito além do que palavras. Quando a gente está, né, num barco a vela, se a gente deixar ele solto ali no mar, com a agitação do mar, ele vai tomar caminhos indeterminados. A gente não sabe onde esse barco vai parar. Mas se a gente usar o vento para determinar, a gente sabe onde a gente quer ir, e usar esse vento para a gente traçar um caminho, a gente vai mais forte e vai com destino, que é o que importa. Quando a gente fala do silêncio, é da mesma forma. Não adianta eu ficar calado, parado, sem pensar em nada ao léu. Primeiro que a gente não dá conta, o cérebro da gente ele fica criando informações o tempo todo. Até quando a gente pensa, eu não vou pensar em nada, a gente está fazendo um esforço danado para não pensar em nada. A gente fica, eu não tenho que pensar em nada, eu tenho que aliviar minha mente, eu tenho que esvaziar minha mente. E nesse processo a gente está pensando nisso. Então, quando a gente consegue focar no silêncio, para a gente meditar a respeito das nossas aspirações, das nossas paixões, do nosso autoconhecimento, da nossa reforma íntima, é que nós vamos conseguir traçar o caminho desse barco. É onde a gente vai conseguir guiar esse barco para o local que ele tem que ir, com um destino determinado e com uma força que a gente vai usar todo o instrumento ali, no caso do barco, toda a maré e as correntes de vento para levar onde a gente quer ir. É muito comum chegarmos em casas de orações e darmos de cara com essas placas, né? O silêncio é uma prece. Será? Realmente o silêncio é uma prece? Porque às vezes a gente fica calado, mas a cara da gente está tão indignada com alguma coisa que o nosso olhar conta, a nossa expressão facial fala. Jesus disse que se os nossos olhos fossem bons, o nosso corpo será luz, né? Só que o que é ter os olhos bons? Porque às vezes tem pessoa que não fala nada, mas olha com a gente que a gente sente o ódio da pessoa saindo pelo olho, né? Isso é muito comum no ambiente de trabalho, né? A gente passa pelaquela pessoa que gosta da gente e a pessoa dá aquela olhada assim que você sente ela te fuzilando com os olhos. Ela não falou nada, ela se manteve em silêncio, mas esse silêncio dela foi uma prece? Porque o que é a prece? A prece é um tipo de apelo que permite a pessoa entrar em comunhão com Deus.
Jesus e com os espíritos superiores, a fim de receber proteção e auxílio. Sua ação será tanto maior quanto mais fervorosa e sincera for. Então, quando a gente fala que entrar em prece, que o silêncio é uma prece, o nosso silêncio tem que nos ligar a Deus. O nosso silêncio tem que nos ligar a Jesus. E não adianta eu estar calado com meus pensamentos a mil, com as emoções a mil. Às vezes essas emoções são emoções não tanto boas, né? São emoções ali de ódio, de rancor, de raiva. Eu não estou fazendo uma prece. Estar em prece é muito além do que estar em silêncio. Lógico que o silêncio auxilia no processo de prece. Como nós falamos um pouquinho antes, ali naquele momento que nós estamos tomando banho e que recebemos algumas inspirações, nestes momentos de silêncio é que nós conseguimos ouvir os nossos mentores espirituais, os nossos amigos mais elevados que estão ali nos instruindo, nos iluminando e nos trazendo algumas aspirações positivas. Quer dizer que ele só faz isso quando estou em silêncio? Não. Ele faz isso o tempo todo. Nós que não conseguimos ouvir. E aí, trazendo para um contexto um pouco mais atual, né? Hoje em dia nós temos, como Paulo falou logo no início, um órgão fora do corpo, que é os nossos smartphones, né? Que não são nem mais celulares, porque eles têm tantas funções agora que deixou de ser somente um celular. Nós temos aí um computador de bordo à mão, aonde a pessoa fala lá, quando o Galileu nasceu, eu posso não saber, eu pego meu celular, pesquiso e eu já vou falar, porque eu tenho ali um instrumento de pesquisa na mão. E aí eu pergunto, o que nós estamos fazendo durante o nosso silêncio com esses aparelhos celulares? Porque nós temos aí as redes sociais, que ficam bombardeando informações o tempo todo. E nós também alimentamos essas informações nas redes sociais. Como são meus posts nas redes sociais? Eu publico, compartilho informações que levam paz, que traz a pessoa em conexão com Jesus? Ou eu sou aquela pessoa que fico compartilhando tudo o que me mandam, sem preocupar se a notícia é verdadeira ou falsa, e a maioria das vezes disseminando ódio pelas redes sociais? Porque ódio, rancor, mágoa, passa até por uma imagem. A gente às vezes vê uma imagem, essa imagem ela está em silêncio, mas o sentimento que ela está carregada é outro. E nós estamos vivendo num mundo um pouco conturbado, né? Cheio de informações cruzadas o tempo todo, as opiniões dos outros não são mais respeitadas. Eu tenho a minha opinião, o Paulo tem a dele, mas a opinião do Paulo, se for diferente da minha, eu vou lá discutir com o Paulo. Por quê? E o silêncio? E a importância do silêncio? Chico costumava falar que quem tudo suporta em silêncio, calúnia, agressões, injúria, conquista uma autoridade moral que faz calar os opositores e transformar a aversão em admiração. O Chico Xavier, né, não sei se todos aqui conhecem, mas o Chico, ele desde criança, ele tinha um contato muito forte com o plano espiritual. Ele via espíritos, ele conversava com os espíritos, ele psicografava. E naquela época, muitos chamavam o Chico de mentiroso, falava que o Chico era um bruxo, que o Chico mexia com coisas do diabo. E o Chico cresceu escutando essas coisas. E o que o Chico fez? Calou perante as ofensas, perante as calúnias. E hoje, muitas pessoas que não são do meio espírita, de outras religiões, têm uma admiração pelo Chico. Dica muito importante a respeito do silêncio, que é o seguinte: quando não gosta de algo que alguém comprou ou que alguém conquistou e não tem nada a ver com a gente, silencie. Às vezes eu estou lá no meu trabalho, a pessoa comprou algo que eu não gosto, ou que eu não concordo, ou que eu acho feio. O que eu tenho a ver com isso? O que vai afetar na minha vida? Para que eu vou pegar para a pessoa e falar assim, olha, Paula, aquele carro que você comprou verde, eu não gosto. O carro é de quem? O que vai mudar na nossa vida? A gente só está ali gerando o quê?
mais confusões, mais intriga. Então, por que a gente não cala? Por que a gente não silencia? Quando alguém vem contar uma vantagem, né, que é muito comum, as pessoas adoram contar uma vantagem. Ninguém chega e conta seus defeitos. As pessoas gostam ali de exaltar as suas qualidades e às vezes até de inventar algumas. Né? A pessoa está ali contando uma vantagem, está ali contando um caso grandioso, você sabe que é mentira, mas isso não interfere em nada na sua vida. Cala, silencia, escuta e pronto. Primeira coisa que a gente faz é rebater. É debater, é argumentar. Para quê? É igual quando a gente está no serviço da gente, eu vou usar muito a questão do serviço, porque é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo sem ser em casa. Em casa, como a gente já chega cansado, a gente consegue, às vezes, fazer mais silêncio do que no próprio trabalho. Quando a gente está no serviço e alguém vai e fala algo de você que não é verdade. Aí o que você faz? Vai lá tirar satisfação. Para quê? Não é mentira? Por que você não silencia? Porque silenciar perante as calúnias, as injúrias, é transformar os opositores em admiradores. Então cala. O silêncio, nesse caso, é a melhor resposta. Porque se é mentira, não tem para que eu estressar. Se é verdade, também não tem para que eu estressar, porque é verdade. A gente cria embates no nosso dia a dia desnecessários. Quando, às vezes, uma dose de silêncio faria ali resolver bastante situações. Emmanuel falava para o Chico o seguinte: quando você não tiver uma palavra que edifique, cale a sua boca. O Emmanuel era um pouco duro, né? Ali com o nosso querido Chico. Agora, e nós? As palavras que a gente fala no dia a dia, são palavras edificantes? Tem uma frase que eu escutei uma vez: se a gente pudesse se alimentar das palavras que a gente fala durante o dia a dia, a gente viveria ou a gente morreria? Quais são as palavras que a gente costuma falar? Que sentimentos a gente coloca nas palavras com que a gente fala no dia a dia? Porque mais importante do que a gente fala são o que a gente coloca ali de sentimento. Porque hoje em dia, às vezes, a gente não precisa falar, né? Nós temos aí o WhatsApp, que hoje em dia todo mundo usa. A pessoa manda um oi, lá do outro lado a outra já sabe se a pessoa está estressada, se a pessoa está feliz, se a pessoa está gritando, porque alguém falou que escrever com caixa alta, a pessoa está gritando. Se escrever só oi com i, a pessoa está brava. Eu não sei aonde estão essas regras, mas geralmente é assim. E agora, como a gente se preocupa às vezes em mandar uma mensagem ali com um oi, com 3i, um coraçãozinho, para a pessoa lá do outro lado perceber que eu estou feliz ou que eu estou contente. E no nosso dia a dia? Como a gente trata a menina do caixa do supermercado, que está lá meia hora enrolando para passar a nossa compra? A gente trata ela com amor, com carinho, a gente deseja para ela um bom dia. Porque às vezes a gente vai no supermercado na hora do almoço correndo, porque a gente tem que fazer almoço, voltar para a escola, a gente tem ali 1 hora para voltar para o trabalho. E aí a moça do caixa está conversando com a outra moça do caixa, e você está ali naquele desespero com pressa para ir embora, como se ela tivesse culpa de você não ter ido no supermercado mais cedo. Beleza? Aí você já está com pressa, aí a menina vai pegar ali o troco, ela está naquela lerdeza toda, e aí nós automaticamente somos grossos, somos ríspidos, faltamos com respeito, com educação, achamos que ela está ali na obrigação de nos atender a hora que a gente quer, né? Ela está ali, está trabalhando, ela precisa do trabalho, mas nós também precisamos do trabalho dela. Se a gente estivesse no lugar dela, como a gente gostaria de ser tratado? Porque nesses momentos, se a nossa palavra não vai edificar, vamos calar nossa boca, igualzinho Emmanuel mandou. É melhor do que falar algo. Quem fala muito, quem fala coisas desnecessárias, tem uma frase, né, que quem fala demais dá bom dia cachorro. É bem isso. A cavalo? Errei o animal. Então, quem fala muito da bom dia cavalo, né? O que é da bom dia cavalo? É receber um coice de volta, é receber uma patada, é receber uma grosseria de volta.
A partir do momento que eu dei abertura para isso, eu estou disposto a receber a réplica do jeito que a pessoa quiser. E Jesus já falava isso. Ele fala lá em Mateus 15, do versículo 18 ao versículo 20, onde ele diz: não é o que entra na boca que macula o homem. Isso só para a gente fazer um contexto antes. Jesus estava lá com os fariseus e eles foram chamar a atenção porque os discípulos não lavaram as mãos antes de se alimentar, que era uma tradição da época, certo? E aí eles foram falar com Jesus e Jesus falou que o que faz mal não é o que entra da boca para dentro, mas o que sai da boca para fora. E aí a gente para pensar quantas vezes a gente faz jejuns, a gente faz penitências, mas como é que estão os meus sentimentos? O que eu estou pondo para fora? A gente se preocupa tanto com o que come, a gente faz a dieta low carb, dieta disso, dieta daquilo, mas e a dieta dos bons sentimentos? Dieta das palavras edificantes? Quem já teve o trabalho de falar uma palavra de consolo e uma palavra que motivasse alguém? Para todo mundo. Quem encontrar durante o dia, falasse uma palavra de motivação. Hoje em dia estamos vivendo um mundo tão doente, de pessoas tão egoístas, que às vezes um bom dia muda um dia da pessoa. Uma palavra de carinho, uma palavra de consolo, um sorriso, que é um silêncio em forma de palavra, também modifica a atmosfera da pessoa naquele momento. No livro Pão Nosso, eu fui buscar algumas referências a respeito do silêncio nas obras de Chico. E no livro Pão Nosso, lá no capítulo 9, intitulado O Homem de Fé, Emmanuel vem trazendo para a gente, através do Chico, a seguinte frase. Tem todo um texto, mas eu peguei a parte que fala mais especificadamente do silêncio. Em todos os serviços, o concurso da palavra é sagrado e indispensável. Mas, aprendiz algum cava para escutar, por que nós não calamos? E quando falamos em calar, é calar essas paixões, esses sentimentos que nós temos dentro da gente. Esse turbilhões de sentimentos, porque às vezes a gente se cala, mas o resto grita. Nossos sentimentos são tantos sentimentos, é aquele famoso, eu deito e não consigo dormir, porque são vários pensamentos, é porque a gente calou simplesmente a boca. Mas e os sentimentos? E as nossas paixões? E os nossos vícios? E as nossas ambições? Porque tudo isso fala. E a gente precisa aprender a ouvir também um lado positivo, para a gente colocar toda essa parte nos eixos e saber a melhor forma de tratar cada uma delas. No livro Consolador, também do Chico, ele vem perguntando como iniciar o trabalho de iluminação da própria alma, Que todos nós estamos aqui no mundo de provas e expiações, tentando nos iluminar, tentando nos melhorar a cada dia. E aí ele pergunta, e o Emmanuel traz para a gente que esse esforço individual deve começar com autodomínio, que para mim é o mais difícil, Quando a gente fala, a doutrina espírita, ela não te proíbe a nada, ela não te impõe nada, mas ela te traz o tempo todo para o autoconhecimento, para a autorreflexão, para a reforma íntima. E é mais difícil do que se fosse imposição. Porque quando a gente é imposto a algo, nós deixamos de fazer porque é proibido, porque não pode, pronto. Agora, quando a gente tem que se conhecer, para aí a gente se melhorar, essa é a parte difícil. O difícil de ser espírita é isso. É saber que nós somos responsáveis por nós mesmos. E essa mudança, esse autodomínio, esse autoconhecimento, depende de cada um de nós, para que consigamos, então, alcançar a iluminação. E como é que a gente faz isso? Com a disciplina dos sentimentos egoístas e inferiores, com o trabalho silencioso da criatura para exterminar as próprias paixões. Mais uma vez, Emmanuel trazendo para a gente a importância de estar em silêncio. E para encaminharmos para o final, a nossa querida Joana de Ângeles, através do Divaldo,
Ela traz para a gente lá no livro Vida Feliz, que eu aconselho quem não leu a ler. É maravilhoso, as mensagens são bem curtinhas, dá para ler uma mensagem por dia. E ela vem falando a respeito também da importância do silêncio. E ela vem falando o seguinte: não descarregues o teu azedume, conflitos e recalque nos servidores da tua casa, do teu trabalho, da tua esfera social. Eles já sofrem o suficiente, dispensando a carga de amargura e mal-estar que lhes destina. Coloca-te no lugar deles e verás quanto gostarias de receber gentileza, de ter atenuadas as humilhações que passasses, as dores que curpisses. São teus irmãos carentes, se te fazem grosseria e são rudes, eduque-os com o silêncio e a bondade. Eles desconhecem as boas maneiras, necessitando do teu tempo. Às vezes a gente cobra daquelas pessoas que convivem com o nosso dia a dia uma postura que eles ainda não têm. Mas aí, em vez de entrarmos em debates, em brigas desnecessárias, vamos calar e vamos aguardar, porque é cada um ao seu tempo. E para finalizar, eu vou trazer uma mensagem de Emmanuel, que traz o seguinte, lá do livro Segue-me. E façamos dentro de nós o silêncio preciso, emudecendo qualquer indisciplina mental. Sintonizemos o coração em ponto certo, ou melhor, liguemos o pensamento para a infinita sabedoria, tendo cuidado imprescindível para que a estática das nossas paixões e sensações não interfiram com a recepção da bênção que nos advirá da bondade divina. Então, meus irmãos, gostaria de agradecer a todos pela paciência de me ouvir nessa noite. Aos amigos que estão em casa também, obrigado pela presença de todos. Agora vamos encaminhar para a prece de encerramento. Eu convido aqueles que se sentirem confortáveis a fechar seus olhos, elevar o pensamento até o Pai, até o Deus Criador, e pedindo que nessa hora e momento Ele possa nos ensinar a silenciar as nossas paixões, os nossos anseios, para que possamos escutar a sua voz. Senhor, gratidão por mais um dia, por essa chuva iluminada do lado de fora. E da mesma forma que essa chuva cai, que chuva de bênçãos possa cair sobre cada um aqui presente, sobre os nossos familiares. Que possamos espalhar um pouco dessa luz por todas aquelas pessoas que convivem com a gente diariamente. Senhor, esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja.